Livro A Ilíada de Homero, canto 17. Não passou despercebido ao filho de Atreu, Menelau dileto de Ares, que pelos troianos fora Patroclo subjugado na refrega. Atravessou as filas dianteiras armado de bronze cintilante e pôs-se de plantão por cima dele, como uma vaca que deu à luz pela primeira vez, junto à sua vitela com lamentosos mugidos. Assim em volta de Patroclo se colocou o loiro Menelau. À sua frente segurava a lança e o escudo bem equilibrado, ávido de matar quem se aproximasse para levar o cadáver. Mas ao filho de Panto da lança de Freixo não foi indiferente a morte do irrepreensível Patroclo. Aproximou-se dele, ficou ali de pé e assim disse a Menelau, dileto de Ares: Atrida Menelao, criado por Zeus, comandante das hostes, seed, abandona o cadáver e deixa os despojos sangrentos. Dentre os troianos e seus famigerados aliados nenhum atingiu Patroclo com a lança no potente combate. Por isso deixa-me ganhar uma nobre fama entre os troianos, não vá eu arremeter contra ti para te privar da doçura de estares vivo. Em grande agitação lhe respondeu o loiro Menelau: Zeus pai, não é coisa boa a presunçosa jactância. Na verdade força assim nem de leopardo ou de leão, nem de malévolo javali selvagem, cuja fúria enorme exulta de força no seu peito. Tal é a altivez dos filhos de Panto da lança de Freixo. Na verdade nem a força de Hiperenor domador de cavalos aproveitou a juventude, quando me amesquinhou e susteve o meu ataque, afirmando que entre os Dânaos eu era o pior guerreiro. Declaro que não foi pelo seu próprio pé que regressou para alegrar a esposa amada e os nobres progenitores. Do mesmo modo deslaçarei a tua força, se me enfrentares cara a cara. Mas sou eu próprio que te digo para retrocederes de novo para a turba. Não queiras enfrentar-me, antes que sofras a desgraça que, uma vez cumprida, até ao tolo traz a compreensão. Assim falou, mas não o convenceu, pois em resposta lhe disse: É agora, ó Menelau criado por Zeus, que terás deveras de pagar o preço do meu irmão, que mataste e sobre quem te vangloriaste. Fizeste enviuvar sua mulher no íntimo recesso de seu tálamo recente, dor indizível e sofrimento proporcionaste aos seus progenitores. Tornar-me-ia contudo para eles, coitados, uma consolação na dor, se eu conseguisse levar a tua cabeça e as tuas armas para as pôr nas mãos de Panto e de frontis divina. Todavia não ficará muito tempo por resolver ou combater esta labutação, quer seja no sentido da vitória ou da fuga. Assim dizendo, arremeteu contra o escudo bem equilibrado. Porém o bronze não o atravessou. Virou-se a ponta dentro do escudo possante. Em seguida com seu bronze se atirou contra ele o atrida Menelau, com uma prece a Zeus pai. Enquanto o outro cedia, deu-lhe uma estocada na base da garganta, arremetendo com a massa muscular, confiante na mão pesada. A ponta da lança trespassou-lhe por completo o pescoço macio. Tombou com um estrondo e sobre ele ressoaram as armas. De sangue se umedeceram seus cabelos, que eram como os das graças, com as tranças entretecidas de ouro e prata. Tal como o lavrador trata de uma pujante vergôntea de oliveira em terreno solitário, onde brota quantidade suficiente de água. Árvore bela e frondosa, a qual fazem estremecer as brisas de todos os ventos e floresce com flores de cor branca, mas de repente vem a rajada de uma desmedida tempestade e arranca a árvore da terra, deixando-a estatelada no chão. Assim é o forbo da lança de Freixo. Filho de Panto, o atrida Menelau matou, depois apressou-se para as suas armas. Tal como o leão criado nas montanhas, confiante na sua força, da manada a pastar arrebata a melhor das vacas, primeiro com sua dentição possante lhe agarra o pescoço,
e depois devora-lhe o sangue e todas as vísceras na sua fúria, enquanto à volta cães e pastores gritam repetidamente de longe, mas sem quererem aproximar-se, pois na verdade os domina o pálido terror. Assim não havia coragem nos peitos dos troianos que ousasse enfrentar o glorioso Menelau. Então facilmente teria o Atrida levado as armas gloriosas do filho de Panto, se a ele não as tivesse sonegado Febo Apolo, que contra ele incitou Heitor, igual do célere Ares, assemelhando-se a Mentezentes, comandante dos Cícones. E falando-lhe proferiu palavras aladas. Heitor, estás a precipitar-te para alcançares o inalcançável, os cavalos do fogoso Eácida. Porém difíceis são eles de serem domados ou conduzidos por homens mortais, à exceção de Aquiles, que foi gerado por mãe imortal. Entretanto o belicoso Menelau, filho de Atreu, pôs-se de plantão por cima de Patroclo e matou o melhor dos troianos, Euforbo, filho de Panto, travando-lhe a bravura animosa. Assim dizendo, de novo ingressou o Deus no esforço dos homens. Porém o espírito de Heitor se adensou sombriamente com funesta tristeza. Olhou num relance para as falanges e logo viu que Menelau despojava Euforbo das suas armas gloriosas, jazendo este por terra. E o sangue não parava de correr da ferida aberta. Atravessou as filas dianteiras armado de bronze cintilante, emitindo gritos penetrantes, semelhante à chama indefectível de Hefesto. Seus gritos não passaram despercebidos ao Atrida, que em desespero assim disse ao seu magnânimo coração: Ai de mim, se eu deixar para trás as armas gloriosas e o próprio Patroclo, que aqui jaz morto por causa da minha honra, receio que algum dos dânaos me repreenda, se vir o que se passa. Mas se sozinho eu travar combate com Heitor e com os troianos por vergonha, receio que me circundem, sendo eu só e eles muitos. Pois todos os troianos conduz para cá Heitor do elmo faiscante. Mas por que razão meu coração me recomenda essas coisas? Quando um homem quer a revelia dos deuses combater um homem honrado por um deus, depressa ao seu encontro rola grande desgraça. Por isso que não me repreenda nenhum dos dânaos que me veja aceder perante Heitor, visto que ele luta por vontade divina. Mas se porventura eu encontrar Ájax, excelente em auxílio, ambos poderíamos voltar de novo e dedicarmo-nos ao combate, ainda que contra a vontade divina, na esperança de salvarmos o cadáver para o pelida Aquiles. Dos males seria esse o menor. Enquanto assim ponderava no espírito e no coração, avançaram as falanges dos troianos, lideradas por Heitor. Então Menelau retrocedeu de onde estava e deixou o cadáver, voltando-se permanentemente como o leão barbudo a quem cães e homens escorraçam do estábulo com lanças e gritos, e o valente coração se gela no seu peito, enquanto se afasta contrariado dos currais da granja. Assim de Patroclo se afastava o loiro Menelau. Voltou-se e ali estacou de pé, assim que chegou ao grupo dos camaradas, tentando discernir o enorme Ájax, filho de Télamon. Imediatamente o viu na ala esquerda de toda a batalha, encorajando os companheiros e incitando-os a combater. Pois sobrenatural era o pânico que lançara Febo Apolo. Foi correndo e quando chegou junto dele assim lhe disse: Ájax, querido amigo, apressemo-nos a proteger Patroclo morto, na esperança de Aquiles podermos levar o corpo, o cadáver nu, pois já Heitor do elmo faiscante lhe despiu as armas. Assim falou, agitando o coração do fogoso Ájax, que caminhou por entre os dianteiros com o loiro Menelau. Ora Heitor despira de Patroclo as armas gloriosas e arrastava-o para dos ombros lhe cortar a cabeça com o bronze afiado, e dar depois o cadáver aos cães de Troia para comerem. Ájax aproximou-se segurando o escudo como uma torre. Heitor retrocedeu e voltou para o grupo dos camaradas e saltou para o carro.
Deu as armas gloriosas aos troianos para as levarem para a cidadela, para serem sua grande glória. Mas Ájax cobriu o filho de Menécio com seu enorme escudo, e pôs-se de plantão como o leão em torno das suas crias com que na floresta, caminhando à frente dos jovens leões, homens caçadores deram de cara, e o leão exulta na sua força e faz descer todo o sobrolho até ocultar os olhos. Assim Ájax se pôs de plantão perto de Patroclo, o herói. E a seu lado estava o Atrida, Menelau dileto de Zeus, que nutria em seu peito um enorme sofrimento. Mas Glauco, filho de Hipóloco, condutor dos homens da Lícia, fitou Heitor com sobrolho carregado e repreendeu-o com aspereza. Heitor, és um homem lindo, mas na guerra deixas muito a desejar. Em vão te abrange uma nobre fama, quando não passas de desertor. Pensa bem agora como poderás salvar a cidade e a cidadela, só e auxiliado tão somente por soldados nascidos em Ílion. É que dos lícios ninguém sairá para combater os dânaos em benefício da cidade, visto que não há gratidão, ao que parece, por quem combate incessantemente contra homens inimigos. Como salvarias tu na turba um homem de linhagem pior, ó miserável, quando a Sarpedon, teu hóspede e amigo, deixaste como presa e despojo para os argivos? Ele que tantas vezes te foi útil, tanto à cidade como a ti, quando era vivo. Agora nem coragem tens para afastar dele os cães. Por isso, se agora algum dos lícios me der ouvidos, iremos para casa e que para Troia surja a morte escarpada. Quem dera que nos troianos houvesse coragem muito audaz, desprovida de medo, como a que sobrevém àqueles que pela pátria aguentam o esforço e a labutação contra homens inimigos. Rapidamente arrastaríamos Patroclo para dentro de Ílion. E se a grande cidade do soberano Príamo ele chegasse como cadáver, se o tirássemos da refrega, depressa os argivos restituiriam as belas armas de Sarpedon e seu corpo traríamos para dentro de Ílion. De tal homem foi o morto escudeiro, dele que é o melhor entre os argivos nas naus e seus aguerridos escudeiros. Mas tu não tiveste coragem para enfrentar o magnânimo Ájax cara a cara, olhando olhos nos olhos na grita dos inimigos, nem para com ele lutares, visto que ele é mais homem que tu. Fitando-o com sobrolho carregado, lhe respondeu Heitor: Glauco, por que razão te exprimiste, um homem como tu, com tal sobranceria? Pensava eu, caro amigo, que no siso superavas todos os que habitam na Lícia de férteis sulcos. Mas agora desprezo completamente o teu juízo pelo que disseste, tu que afirmas não ter eu enfrentado na luta o enorme Ájax. Não estremeço com batalhas nem com o estampido de cavalos. Mas a intenção de Zeus é sempre superior à dos homens, ele que põe em fuga o homem corajoso e facilmente o defrauda da vitória, quando ele próprio incita ao combate. Mas vem para cá, meu caro, e põe-te ao meu lado e olha para isto. Vê bem se ao longo deste dia me mostrarei covarde, como dizes, ou se travarei algum dos dânaos, ávido embora esteja da peleja, em torno do cadáver de Patroclo. Aos troianos bradou então Heitor, vociferando bem alto: Troianos e lícios e dárdanos, prestos combatentes. Sede homens, amigos, e lembrai-vos da bravura animosa, enquanto eu envergo as armas do irrepreensível Aquiles, belas armas que a força despide Patroclo, depois de o matar. Assim falando, afastou-se Heitor do elmo faiscante da fúria da guerra e foi correndo ter com os companheiros, assaz rapidamente, embora não estivessem longe, com pés velozes, com os que levavam para a cidade as armas gloriosas do Pilida. E afastado da batalha muito lacrimosa mudou então de armas. Deu as que ele antes envergara aos troianos amigos de combater para levarem para Sacra Ílion, e depois vestiu as armas imortais do Pilida Aquiles,
as quais outrora os deuses habitantes do céu ofereceram ao Pai amado, Peleu que, envelhecido, as dera ao Filho. Porém não seria vestido com as armas do Pai que o Filho envelheceria. Quando de longe o viu Zeus que comanda as nuvens a vestir-se com as armas do divino Pelida, abanou a cabeça e assim disse ao seu próprio coração: Ah, pobre desgraçado, na verdade não pensas na morte, e ela está já perto de ti. Tu que agora vestes as armas imortais de um homem nobilíssimo, perante o qual tremem os demais. Mataste o companheiro dele, homem bondoso e valente, e de forma bem feia lhe despiste da cabeça e dos ombros as armas. Contudo por agora te outorgarei grande força como compensação pelo fato de já não regressares da batalha para Andromaca receber de ti as armas gloriosas do Pelida. Assim falou o Cronida, inclinando o azul sobrolho. Ao corpo de Heitor ajustou as armas, e nele entrou Ares, terrível Eniálio, e seus membros se encheram de força e coragem. Seguiu o caminho com os famosos aliados, vociferando a altos brados. Revestiu-se então de todo o esplendor nas armas do magnânimo Pelida. Percorreu todos, incitando com palavras cada um, Hefestião e Glauco e Medonte e Tercíloco, Asteropeu e Sênomo e Hipotou, o adivinho. Incitando-os proferiu palavras aladas. Ouvi-me, ó raças numerosas dos aliados circunvizinhos. Não foi porque procurei uma multidão ou dela precisasse que aqui reúne cada um de vós das vossas cidades, mas para que me salvasseis as mulheres e pequenas crianças dos troianos dos aqueus amigos de combater. Com esta intenção depaupero o povo por causa dos dons da comida com que aumento a coragem de cada um de vós. Por isso ide agora direitos contra o inimigo e morrei ou salvai-vos, pois é assim mesmo que se namora na guerra. Aquele que consiga arrastar o cadáver de Patroclo para o meio dos troianos domadores de cavalos e consiga travar a Ájax, a esse darei eu metade dos despojos, ficando eu próprio com a outra metade, e a minha glória será a dele equivalente. Assim falou, e eles logo com afinco arremeteram contra os dânaos, brandindo bem alto as lanças. E grande era a sua esperança de arrastarem o cadáver donde estava, debaixo de Ájax Telamônio, os estultos. É que a muitos privaria ele da vida sobre o morto. Foi então que Ájax falou assim a Menelau, excelente em auxílio. Querido amigo, Menelau criado por Zeus. Perdi a esperança de nós dois regressarmos salvos da guerra. Já não é tanto pelo cadáver de Patroclo que receio, pois em breve fartará os cães de Troia e as aves de rapina. É mais pela minha própria cabeça que temo, por aquilo que poderá sofrer, e pela tua, visto que tudo cobre a nuvem da guerra, Heitor. E para nós se manifesta já a morte escarpada. Vai chamar agora pelos regentes dos Dânaos, talvez um nos ouça. Assim falou, e não lhe desobedeceu Menelau excelente em auxílio. Soltou um grito penetrante e assim disse aos Dânaos: Amigos, regentes e comandantes dos argivos. Vós que ao lado dos Atridas, Agamemnon e Menelau, bebeis o vinho do povo e dais ordens, cada um de vós, às hostes e sobre quem recaía a honra e glória de Zeus. É-me difícil descortinar aqui cada um dos comandantes, tal é a forma como lavra o conflito da guerra. Mas que cada um avance por sua conta e se envergonhe no coração de que Patroclo se torne joguete dos cães de Troia. Assim falou, e ouviu-o claramente o célere Ájax, filho de Oileu. Foi o primeiro a vir a correr ao seu encontro na batalha. Depois dele vieram Idomeneu e o companheiro de Idomeneu, Meriones, igual a Eniálio matador de homens. Quanto aos outros, quem em seu espírito nomeá-los poderia? Foram tantos os que depois atearam o combate dos aqueus.
Porém os troianos avançavam, cerrados, liderados por Heitor. Tal como quando na foz de um rio alimentado pelo céu a onda enorme brame contra a corrente e os promontórios em redor ecoam com o som de fora do mar marulhante. Assim gritavam os troianos enquanto avançavam. Mas os aqueus com um só coração ficaram de volta do cadáver, formando uma barreira com escudos de bronze. E em torno dos elmos coruscantes derramou o cronida escuridão cerrada, visto que nem anteriormente por ele odiado fora o flenecida, quando era ainda vivo e era escudeiro do Eácida. O que Zeus odiava era que ele se tornasse joguete dos cães dos inimigos, dos troianos. E por isso encorajou os amigos a defendê-lo. Primeiro os troianos repulsaram os aqueus de olhos brilhantes, que deixaram o cadáver e retrocederam, porém a nenhum deles mataram os altivos troianos com as lanças, embora quisessem, mas prepararam-se para arrastar o cadáver. Por tempo exíguo os repeliriam os aqueus, pois deveras rapidamente os incitou Ájax, ele que em beleza e em façanhas guerreiras sobrelevava a todos os outros aqueus, à exceção do irrepreensível Pilida. Foi direto pelo meio dos dianteiros, na força como um javali selvagem, que nas montanhas facilmente dispersa cães e vigorosos mancebos, ao atacá-los rodopiando nas clareiras. Assim o filho do altivo Télamon, o glorioso Ájax, se meteu no meio deles e facilmente dispersou as falanges dos troianos, eles que se posicionaram em volta de Patroclo, sobretudo decididos a arrastá-lo para a cidade deles e desse modo alcançar a glória. Ora Hipóto, filho glorioso de Leto, o Pelasgo, arrastava o cadáver pelo pé no potente combate, tendo atado um cinto aos tendões dos 2 tornozelos, para assim agradar a Heitor e aos troianos. Mas depressa lhe sobreveio uma desgraça, que nenhum deles logrou repelir, por mais que quisessem. Pois através da chusma arremeteu contra ele o filho de Télamon, e golpeou-o de perto através do elmo com bocetes de bronze. O elmo com penachos de crinas de cavalo fendeu-se em torno da ponta, golpeado por lança comprida e mão possante, e o cérebro jorrou da ferida ao longo da articulação da lança, ensanguentado. Deslaçou-se-lhe a força e das mãos deixou cair por terra o pé do magnânimo Patroclo. E ele foi cair de cara, ao lado do próprio cadáver, longe de Lárisa de férteis sulcos, nem aos progenitores restituiu o preço de o terem criado, pois exígua foi a sua vida, subjugado pela lança do magnânimo Ájax. E Heitor arremessou contra Ájax a sua lança luzente, mas Ájax fitou-o diretamente e evitou a bronzear lança, mas por pouco, e Heitor acertou em Esquédio, filho de Ífito, o magnânimo, mais nobre dos Fócios, que no famoso Panopeu habitava um palácio e era rei de muitos homens. Em Esquédio acertou então a meio da clavícula e a ponta da lança trespassou por completo e veio sair na base do ombro. Tombou com um estrondo e sobre ele ressoaram as armas. E Ájax golpeou Forces, fogoso filho de Fênops, no estômago quando ele se punha de plantão por cima de Hipótoo. Fendeu a superfície da couraça, e o bronze deitou cá para fora os intestinos. Caiu na poeira, agarrando a terra com a mão. Cederam então os dianteiros e o glorioso Heitor e os argivos vociferaram alto e arrastaram os cadáveres de Forces e Hipótoo e começaram a despi-los das armas. Então teriam os troianos sido empurrados pelos aqueus diletos de Ares até Ílion, subjugados pela sua covardia, e aos argivos teriam granjeado glória além do que estava fadado por Zeus pela sua força e coragem. Mas o próprio Apolo foi incitar Enéas, semelhante no corpo a Perifante, arauto filho de Épito, que como pregoeiro envelhecera na casa do pai, conhecedor no espírito da boa vontade. Assemelhando-se a ele lhe disse então Apolo, filho de Zeus: Enéas,
Como poderíeis a revelia da vontade divina proteger a íngreme Ilion? Na verdade eu já vi outros homens confiados na sua coragem, força e poderio e também na sua hoste numerosa, reis do povo contra a vontade de Zeus. Porém para nós quer Zeus muito mais a vitória do que para os dânaos. Mas indizível é o medo que tendes e não lutais. Assim falou, e Enéas reconheceu Apolo que acerta ao longe quando olhou para o seu rosto, e chamou aos gritos por Heitor. Heitor e vós outros regentes e aliados dos troianos. Que vergonha é esta de sermos empurrados pelos aqueus amigos de combater para Ilion, subjugados pela nossa covardia. Mas ainda agora me disse um dos deuses, postando-se ao meu lado, que Zeus, o sublime conselheiro, é nosso auxiliador na batalha. Por isso arremetamos contra os dânaos, para que tranquilos eles não levem para as naus o cadáver de Patroclo. Assim falou, e saltou para tomar posição à frente dos dianteiros. Os troianos reagruparam-se e enfrentaram os dânaos. Foi então que com a lança Enéas estocou Liócrito, filho de Arisbante, valoroso companheiro de Licomedes. Ao vê-lo tombar se compadeceu Licomedes, dileto de Ares, que se aproximou de perto e arremessou a lança luzente, acertando em Apisão, filho de Ípaso, pastor do povo, no fígado sob a cintura e logo lhe deslaçou os joelhos. Apisão esse que viera da Peônia de férteis sulcos, e a seguir Asteropeu se destacava pela excelência no combate. Mas ao vê-lo tombar se compadeceu o belicoso Asteropeu, que se lançou em frente, ávido de combater os dânaos. Mas não havia meio. É que com os escudos formavam de todos os lados uma barreira à volta de Patroclo, de lanças na mão. Pois Ájax de fato abordava todos com muitas recomendações. Ordenou-lhes que ninguém podia retroceder do cadáver, nem tampouco pelejar a título individual à frente dos outros aqueus, mas tinham de estar junto do morto e lutar perto uns dos outros. Enquanto o possante Ájax dava estas ordens, de sangue purpúreo se umedecia a terra, uns atrás dos outros tombavam os mortos, tanto do lado dos troianos e seus orgulhosos aliados, como da parte dos dânaos. Pois estes não lutaram sem derrame de sangue, embora tombassem em menor número. Só pensavam em afastar dos outros no meio da turba o íngreme morticínio. Assim lutaram eles como se fossem fogo ardente, e não dirias que porventura ainda existiam o sol e a lua. Pois de escuridão estavam envoltos na peleja, todos os regentes que estavam em pé em volta do falecido filho de Menécio. Mas os outros troianos e aqueus de belas Cnêmides combatiam com facilidade debaixo de céu limpo e sobre eles se estendia a ofuscante luminescência do sol. Nuvem não havia em toda a terra e nas montanhas. Combatiam com algumas pausas, procurando evitar os dardos portadores de gemidos uns dos outros, pondo-se à distância. Mas os que estavam no meio sofriam dores devido à escuridão e à guerra, acabrunhados pelo bronze renitente, todos eles que eram os melhores. Mas dois homens não sabiam ainda, dois varões gloriosos, Trasimedes e Antíloco, que morrera o irrepreensível Patroclo. Ainda pensavam que ele estava vivo a combater os troianos na fila dianteira. E esses dois, concentrados na morte e na fuga dos companheiros, lutavam à parte, tal como lhes ordenara Nestor, quando de junto das escuras naus os chamara para a guerra. Durante todo o dia desvairou o grande morticínio do conflito feroz. E com cansaço e com suor incessantemente os joelhos e as pernas e os pés de cada um se umedeciam, e as mãos e os olhos, enquanto combatiam os dois lados à volta do excelente escudeiro do Eácida de pés velozes. Tal como quando um homem dá ao povo para esticar a pele de um grande touro, toda impregnada de gordura, e depois de a receberem colocam-se em círculo para a esticarem,
e logo toda a umidade desaparece e a gordura penetra devido ao puxar de muitos e toda a pele é esticada ao máximo. Assim para este lado e para aquele eles arrastavam o cadáver num espaço exíguo. E os seus corações estavam cheios de esperança, da parte dos troianos de o arrastar para Ílion, da parte dos aqueus de o levar para As côncavas naus, e em volta dele a batalha desvariava, selvagem, nem Ares, incitador das hostes, nem Atena a poderiam ter amesquinhado, se a vissem, enorme embora fosse a sua raiva. Tal esforço maligno de homens e cavalos estendeu-se sobre Patroclo naquele dia. No entanto, nada sabia o divino Aquiles de que Patroclo tinha morrido, pois longe das naus velozes eles combatiam, sob a muralha dos troianos. Por isso em seu coração Aquiles não pensava que ele morrera, mas que regressaria vivo, após ter chegado aos portões, visto que não previa de modo algum que Patroclo saqueasse a cidade sem ele, nem com ele. É que muitas vezes isso ouvirá da mãe, em íntima escuta, quando ela lhe dava notícias da deliberação do grande Zeus. Embora nessa altura toda a dimensão da desgraça não lhe tivesse transmitido sua mãe, a morte do amigo que ele de longe mais amava. Porém os outros em torno do morto com lanças afiadas continuamente arremetiam e chacinavam-se uns aos outros. Deste modo fala um dentre os aqueus vestidos de bronze. Ó amigos, boa não seria a nossa reputação se voltássemos para as côncavas naus, mas que neste sítio a terra escura nos engula a todos. Isso seria para nós muito melhor, se tivermos de ceder este morto aos troianos domadores de cavalos, para o levarem até a cidade deles e desse modo alcançar a glória. De vez em quando assim dizia um dos magnânimos troianos. Ó amigos, ainda que seja nosso fado sermos todos subjugados ao lado deste homem, que ninguém pense em desistir da luta. Assim dizia um deles, para incitar a coragem de cada um. Continuaram a combater, e o fragor com som de ferro chegou ao céu de bronze através do ar nunca vindimado. Ora os cavalos de Aquiles, afastados do combate, estavam chorando desde o momento em que primeiro ouviram que seu cocheiro tombara na poeira, chacinado por Heitor. Com efeito Automedonte, o valoroso filho de Diores, muitos golpes lhes infligiu com o célere chicote, muitas vezes lhes falou com palavras suaves, muitas vezes com ameaças, mas eles recusavam-se tanto a regressar para as naus no amplo Helesponto como para a luta no meio dos aqueus. Tal como fica imóvel uma coluna sobre o túmulo de um homem morto ou de uma mulher, assim imóveis permaneciam com o carro lindíssimo, vergando as cabeças até ao chão. Das suas pálpebras escorriam lágrimas candentes até o chão ao chorarem com saudades do seu cocheiro. Sujavam-se suas crinas fartas, que caíam debaixo da coleira de ambos os lados do jugo. Ao vê-lo se compadeceu deles o cronida e abanando a cabeça assim disse ao seu coração: Ah, coitados, por que razão vos demos ao soberano Peleu, um homem mortal? E você que sois isentos de velhice e imortais, foi para que entre os homens desgraçados sentisseis a dor? Pois na verdade nada há de mais miserável que o homem de todos os seres que vivem e rastejam em cima da terra. Mas em vós e no vosso carro maravilhosamente trabalhado não montará Heitor Priâmida. Não o permitirei. Não é suficiente que tenha as armas e com elas em vão se ufane? Seus joelhos e no espírito lançarei a força, para que também a Automedonte salveis da batalha em direção às côncavas naus. Aos troianos darei ainda a glória de chacinarem até que cheguem as naus bem construídas e se ponha o sol, na altura em que sobrevier a escuridão sagrada. Assim dizendo, nos cavalos insuflou grande força. E eles sacudiram das suas crinas a poeira para o chão e puxaram depressa o carro por entre troianos e aqueus. Atrás deles combatia Automedonte,
apesar do desgosto pelo amigo, voando com o carro como um abutre no meio de gansos, pois facilmente ele fugia dos gritos de guerra dos troianos para facilmente atacar, arremetendo através da multidão. Entretanto não matava ninguém, quando depressa perseguia, pois não lhe era possível, sozinho no carro sagrado, atacar com a lança e controlar os céleres corcéis. Por fim o viu com seus olhos um companheiro, Alcimedonte, filho de Laerces, filho de Émon. Aproximou-se do carro e assim disse a Automedonte: Automedonte, qual dos deuses tão inútil deliberação te pôs no espírito e te privou do teu excelente juízo? É assim que combates contra os troianos na turba dianteira, isolado? Pois teu companheiro foi chacinado e suas armas envergás o próprio Heitor, ufano nas armas do Eácida. Em seguida lhe respondeu Automedonte, filho de Diores: Alcimedonte, que outro homem dentre os aqueus tem igual valor para dominar e conduzir o espírito de cavalos imortais, além de Patroclo, igual dos deuses em conselho, quando era vivo? Mas agora encontrou a morte e o fado. Porém tu agarra no chicote e nas rédeas fulgentes e eu descerei do carro, para que possa lutar. Assim disse, e Alcimedonte saltou para o célere carro e rapidamente pegou no chicote e nas rédeas com as mãos, e Automedonte desmontou. Mas apercebeu-se o glorioso Heitor e logo falou a Enéas, que estava ali ao pé. Enéas, conselheiro dos troianos vestidos de bronze, descortino ambos os cavalos do Eácida de pés velozes a aparecerem na batalha conduzidos por cocheiros covardes. Tenho esperança de arrebatar esta parelha, se em teu espírito me quisesses ajudar, visto que eles dois não aguentariam o nosso ataque se tivessem de lutar conosco na batalha. Assim disse, e não lhe desobedeceu o valente filho de Anquises. Foram ambos em frente, os ombros protegidos com escudos de pele de boi, fortes e ásperos, em cuja feitura havia bronze abundante. E com eles foram Crômio e o divino Areto. Ambos avançaram. Pois grandemente esperava seu coração matar os homens e arrebatar os cavalos de sublimes pescoços, os estultos. Não seria sem derrame de sangue que de novo regressariam de junto de Automedonte. Ora ele rezou a Zeus Pai e encheu-se o seu escuro peito de força e de coragem. De imediato assim disse a Alcimedonte, seu fiel camarada: Alcimedonte, longe de mim não segures os cavalos, mas perto, para que sinta seu bafo nas costas. Não penso que Heitor Priâmida faça parar sua fúria, até montar nos cavalos de belas crinas de Aquiles, tendo-nos matado a ambos e desbaratado as falanges dos homens argivos, isto se ele próprio não morrer entre os dianteiros. Assim dizendo, chamou pelos ajantes e por Menelau: Ajantes, ó regentes dos argivos, e Menelau, passai a incumbência de velar por esse cadáver aos valorosos que se ponham em volta dele e repulsem as falanges de homens, mas acudi-nos agora a nós, que estamos vivos, e afastai a morte. É que para cá avançam trazendo a guerra lacrimosa Heitor e Enéas, eles que são os melhores dos troianos. Mas na verdade essas coisas assentam sobre os joelhos dos deuses. Arremessarei também eu e todo o resto competirá a Zeus. Assim disse, e apontou e arremessou a lança de longa sombra e acertou no escudo de Areto, bem equilibrado dos lados. Mas o escudo não reteve a lança. O bronze entrou por completo e penetrou no baixo ventre através do cinturão. Tal como quando um homem forte com o afiado machado golpeia atrás dos chifres um boi do curral e corta os tendões completamente e o boi cai para trás. Assim Areto saltou para a frente, mas tombou para trás. E a lança afiada, estremecendo-lhe nos intestinos, deslaçou-lhe os membros. Mas Heitor arremessou contra Automedonte a sua lança luzente.
Mas ele fitou-o de frente e evitou a bronzear a lança. Inclinou-se para a frente e atrás dele se fixou a lança comprida no chão. A ponta da lança estremeceu. Foi aí, contudo, que foi travada a fúria de Ares potente. E agora com as espadas teriam iniciado um renhido combate, se os ajantes não os tivessem separado na sua fúria, eles que atravessaram a turba chamados pelo companheiro. Receosos deles cederam de novo para trás Heitor e Enéas e Crômio de aspecto divino. Ali deixaram Areto, mortalmente ferido no coração, jazente, e Automedonte, igual do célere Ares, despiu-o das armas e proferiu palavras ufanas. Na verdade já um pouco aliviei a dor pela morte do Menecida, tendo embora abatido um homem pior. Assim dizendo, pegou nos despojos ensanguentados e depositou-os no carro, depois montou, com os pés e as mãos cobertos de sangue, como o leão que devorou um boi, novamente por cima de Patroclo se estendeu a luta potente, pavorosa e repleta de lágrimas, pois Atena avivara o conflito, descendo do céu. É que a enviará a Zeus que vê ao longe para incitar os Dânaos. A verdade é que sua mente mudará. Tal como quando um purpúreo arco-íris para os mortais Zeus estica do céu, como o portento quer da guerra, quer da gélida tempestade que obriga os homens a parar a lavoura nos campos e prejudica os rebanhos. Assim Atena, envolta numa nuvem purpúrea, entrou na chusma dos aqueus e encorajou cada homem. Primeiro falou ao filho de Atreu, incitando-o com palavras, ao valente Menelau, pois ele estava ali perto dela, assemelhando-se a fênix no corpo e na voz indefectível. Para ti, ó Menelau, será motivo de arrependimento e censura-se ao nobre e fiel companheiro de Aquiles dilacerarem os rápidos cães debaixo da muralha dos troianos. Age agora com potência e incita toda a nossa hoste. A deusa deu resposta a Menelau, excelente em auxílio. Fênix, velho paizinho há muito nascido. Quem dera que Atena me desse força para afastar de mim o arremesso dos dardos. Se assim fosse, quereria, pois, pôr-me ao lado de Patroclo para o proteger. Sua morte tocou-me deveras o coração. Porém Heitor tem a força terrível do fogo e não desiste de atacar com o bronze. É a ele que Zeus outorga a glória. Assim falou, e regozijou-se a deusa, Atena de olhos esverdeados, porque dos deuses todos fora ela que ele rezara primeiro, nos joelhos e nos ombros lhe insuflou força, e no peito pôs-lhe a audácia do moscardo, que apesar de enxotado a miúde da pele do homem teima em picar, pois doce lhe é o sangue humano, com tal audácia lhe encheu o escuro peito. Ele foi para junto de Patroclo e arremessou a lança luzente. Ora entre os troianos havia um certo Podes, filho de Ésion, homem rico e valente, sobremaneira o honrava Heitor entre o povo, pois era bem-vindo comensal no festim. Foi nele que o loiro Menelau acertou no cinturão, quando se pôs em fuga, e o bronze penetrou por completo. Tombou com um estrondo. Em seguida o atrida Menelau arrastou o cadáver dentre os troianos para a hoste dos seus conterrâneos. Foi então que Apolo se aproximou de Heitor para o incitar, assemelhando-se a Ásio, filho de Fênops, que de todos os hóspedes lhe era o mais caro, ele que vivia em Ábido. Assemelhando-se a ele lhe disse Apolo que age de longe: Heitor, que outro homem dos aqueus alguma vez te receará? Pois deixaste-te amedrontar por Menelau, que antes não passava de guerreiro efeminado. Agora, sozinho, arrastou um cadáver dos troianos, depois de ter abatido o teu companheiro fiel, valente entre os dianteiros, Podes, filho de Ésion. Assim falou, e uma nuvem negra de dor se abateu sobre Heitor. Atravessou as filas dianteiras armado de bronze cintilante. E nesse momento o cronida levantou a égide ornada de borlas, refulgente,
e escondeu a montanha doída com nuvens. Relampejou e trovejou com grande força, agitando a égide. Deu a vitória aos troianos e aos aqueus pôs em fuga. O primeiro a dar início à debandada foi Peneleu, o beócio. Pois foi ferido no ombro com uma lança, na parte de cima do ombro, uma ferida superficial, no entanto chegou ao osso a ponta de Polidamante, pois ele arremessara de perto. Por seu lado Heitor feriu Leito na mão junto do pulso, o filho do magnânimo Alectrion, e travou-lhe o combate. Mas depois retrocedeu, ansioso, porquanto já não esperava no coração combater os troianos com a lança na mão. No momento em que Heitor perseguia Leito, Idomeneu golpeou-o na couraça, no peito junto do mamilo, mas quebrou-se a lança comprida, ao que os troianos gritaram alto. Mas Heitor arremessou contra Idomeneu, filho de Deucalião, de pé no carro, mas não lhe acertou, por pouco. Acertou sim no camarada e cocheiro de Meríones, Quérano, que o seguirá da bem construída Licto. Pois a pé viera Idomeneu das naus recurvas, e teria cedido grande prevalência aos troianos, se Quérano não tivesse vindo com os cavalos velozes. Por isso chegou como luz para Idomeneu, evitando o dia fatal, embora ele próprio perdesse a vida nas mãos de Heitor matador de homens. Pois ele golpeou-o no maxilar debaixo da orelha, e a lança arrancou os dentes pelas raízes e cortou a língua a meio. Tombou do carro, deixando as rédeas cair ao chão. Mas Meríones pegou nelas com as suas mãos, agachando-se no chão, e assim disse a Idomeneu: Dá agora o chicote até chegares às naus velozes. Tu próprio já sabes que a vitória não é dos aqueus. Assim falou, e Idomeneu chicoteou os cavalos de belas crinas até as côncavas naus. Pois na verdade o medo acometera seu coração. Ao magnânimo Ájax e a Menelau não passou despercebido que Zeus dera aos troianos a vitória alteradora do combate. Entre eles o primeiro a falar foi o enorme Ájax Telamônio. Qualquer homem, ainda que muito tolo, haveria de compreender que aos troianos o próprio Zeus Pai auxilia. Pois os dardos deles todos acertam, qualquer que seja o atirador, seja covarde ou valente. É Zeus que lhes dá reto destino. Porém em vão os nossos dardos caem inúteis no chão. Mas deliberemos agora nós mesmos um plano excelente, de modo a que consigamos resgatar o cadáver e regressemos nós próprios para alegrarmos os nossos caros companheiros, que ao olharem para cá se apoquentam e não acreditam que a fúria e mãos invencíveis de Heitor matador de homens possa ter travada, em vez disso se abaterá sobre as escuras naus. Quem me dera que rapidamente algum companheiro levasse a notícia ao Pilida, já que não creio que ele tenha ouvido a notícia funesta, de que morreu seu companheiro amado. No entanto não consigo ver a pessoa certa entre os aqueus, pois estão todos envoltos em escuridão e seus cavalos também. Zeus Pai, salva da escuridão os filhos dos aqueus, torna o ar límpido e concede-nos que vejamos com os olhos. Mata-nos antes às claras, visto que tal é a tua intenção. Assim falou, e o pai apiedou-se dele, ao vê-lo chorar. Logo dispersou a escuridão e escorraçou a neblina. Resplandeceu o sol e toda a batalha se tornou visível. Foi então que Ájax disse a Menelau, excelente em auxílio: Observa tu agora, ó Menelau criado por Zeus, a ver se discernes ainda vivo Antíloco, filho do magnânimo Nestor. Incita-o a correr rapidamente para junto do Pilida Aquiles, para lhe anunciar ter morrido o amigo que de longe ele mais amava. Assim falou, e não lhe desobedeceu Menelau, excelente em auxílio. Seguiu o seu caminho como um leão que sai dos currais, quando se fatigou com grande cansaço porque cães e homens não o deixam arrebatar a vaca mais gorda da manada, mantendo-se vigilantes toda a noite,
mas ávido de carne o leão vai em frente, mas nada alcança. Pois cerrados voam contra ele os dardos, atirados por mãos audazes, assim como tochas ardentes, que o amedrontam. Por muito ávido que esteja, e ao nascer do dia se afasta para longe com espírito petulante, assim de junto de Patroclo. Partiu Menelau, excelente em auxílio, grandemente contrariado. É que tinha o maior receio que os aqueus em fuga miserável ali o deixassem como presa para os inimigos. Muito recomendou ele a Meríones e aos dois ajantes, regentes dos argivos, e ó tu, Meríones. É agora que cada um se deve lembrar da bondade de Patroclo, coitado, pois ele soube ser para todos de trato gentil, quando era vivo. Mas agora sobrevieram a morte e o fado. Assim falando, afastou-se o loiro Menelau, olhando em todas as direções como a águia, de quem se diz ter a vista mais arguta de todas as aves voadoras do céu, a quem lá no alto não passa despercebida a lebre veloz, agachada sob um frondoso arvoredo, mas a águia desce sobre ela depressa e arrebata-a, privando-a da vida. Assim, ó Menelau criado por Zeus, os teus olhos brilhantes olhavam por toda a parte no meio dos numerosos conterrâneos, na esperança de poder discernir vivo o filho de Nestor. Imediatamente o viu na ala esquerda de toda a batalha, encorajando os companheiros e incitando-os a combater. Postando-se junto dele lhe disse então o loiro Menelau: Antíloco, chega aqui, ó tu criado por Zeus, para que fiques a saber uma notícia funesta, que nunca deveria ter acontecido. Creio na verdade que pela observação já tu próprio compreendeste que o Deus pôs a rolar a desgraça para os dânaos e a vitória para os troianos. Mas foi morto o melhor dos aqueus, Patroclo. E enorme é a saudade que sobreveio aos dânaos. Mas vai tu imediatamente correndo até as naus dos aqueus dizer a Aquiles que depressa ele leve o cadáver salvo para Nau. O cadáver nu, pois já Heitor do elmo faiscante lhe despiu as armas. Assim falou, e Antíloco horrorizou-se ao ouvir tais palavras. Longa afasia de palavras o tomou, os seus olhos encheram-se de lágrimas e travou-se a sua voz sonora. Mas mesmo assim não ignorou a ordem de Menelau e foi logo correndo, deixando as armas ao amigo irrepreensível, Laódoco, que ali virava os cavalos de casco não fendido. A ele que chorava, levarão-no pois os pés da guerra, para dar a notícia funesta ao pelida Aquiles. Todavia não quis teu coração, ó Menelau criado por Zeus, prestar auxílio aos camaradas acabrunhados, quando partiu Antíloco, e grande foi a saudade que sobreveio aos pilhos. Mas para junto deles mandou ele o divino Trasimedes, e ele próprio foi pôr-se de novo de plantão sobre Patroclo, o herói, e foi correndo para junto dos ajantes, a quem disse: Mandei Antíloco ir correndo até as naus velozes, para dar a notícia a Aquiles. Entretanto não creio que ele saia contra o divino Heitor, por irado que esteja. É que não combateria despido de armas contra os troianos. Mas deliberemos agora nós mesmos um plano excelente, de modo a que consigamos resgatar o cadáver e escapemos à morte e ao destino no meio do fragor bélico dos troianos. Respondendo-lhe assim falou o enorme Ájax Telamônio: Tudo o que disseste foi na medida certa, ó glorioso Menelau. Juntamente com Meríones agacha-te depressa perto do corpo, para levantardes o cadáver e o resgatardes do combate. Na retaguarda nós lutaremos contra os troianos e o divino Heitor, tendo o mesmo coração como o mesmo nome, nós que há muito nos habituamos a aguentar ares aguçado um ao lado do outro. Assim falou, e eles tomaram o cadáver nos braços e levantaram-no do chão, bem alto. E atrás deles a hoste dos troianos gritou alto, assim que viram os aqueus levantando o cadáver:
Arremeteram como cães que se atiram contra um ferido javali, incitados por mancebos que vieram à caça. Num momento atacam, ávidos de dilacerarem o javali, mas depois ele vira-se contra eles, confiante na sua pujança, e os cães afastam-se amedrontados, cada um para seu lado. Assim os troianos durante um tempo seguiram em chusmas, arremetendo com espadas e com lanças de 2 gumes. Mas quando os 2 ajantes se voltavam e se posicionavam contra eles, mudava-se a cor da sua pele e ninguém ousava lançar-se em frente para lutar pelo cadáver. Deste modo eles se esforçavam para levar o corpo da guerra até as côncavas naus. E contra eles se estendia um conflito como fogo selvagem que lavra contra uma cidade humana de forma repentina e põe tudo a arder, e as casas ruem no meio das enormes labaredas, pois a força do vento o impele. Deste modo contra eles se lançava o fragor incessante de carros de cavalos e de homens lanceiros. Mas tal como mulas que, doseando dos lados a sua força, puxam da montanha por uma áspera vereda um tronco ou grande prancha para uma nau, e em seu ânimo estão oprimidas pelo cansaço e pelo suor enquanto se apressam. Assim estes se esforçaram no transporte do cadáver. E atrás deles os ajantes retinham o inimigo, como um barranco retém a torrente de água, barranco frondoso na planície, que retém as correntes funestas dos rios poderosos, e logo faz vaguear a corrente a todos os rios, e nem a sua força lhes permite quebrá-lo. Assim constantemente os ajantes retinham para trás a arremetida dos troianos. Mas eles seguiam, sobretudo 2, Enéas, filho de Anquises, e o glorioso Heitor. E tal como voa uma nuvem de estorninhos ou gralhas com gritos de perdição, quando vê aproximar-se o falcão que as aves pequenas traz à morte, assim os mancebos dos aqueus fugiram de Enéas e Heitor, com gritos de perdição, e esqueceram-se do combate. E muitas belas armaduras caíram na vala, enquanto fugiam os dânaos, mas não havia cessação possível da guerra. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.